Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Heitor Coelho e está começando o podcast de Filosofia Política e Educação. O podcast da disciplina de Filosofia Política e Educação. Eu sou professor dessa disciplina e nesse episódio, é um episódio curtinho, um episódio introdutório, só para explicar qual é a proposta desse podcast, o que a gente pretende conseguir com ele e como ele vai se organizar, como ele vai se dividir, como ele vai se organizar e o que a gente vai fazer em cada episódio. O podcast vai se dividir conforme os textos que nós vamos estudar. Vão ser 2 episódios para cada texto. E em cada um deles a gente vai se debruçar mais sobre um pedaço daquele texto. E eu digo pedaço porque a principal proposta desse podcast, pelo menos nesse formato que nós estamos iniciando agora, vai ser a de servir primeiramente como um guia de leitura. Nós vamos destacar trechos importantes, vamos explicar a estrutura do texto, qual o desenvolvimento que ele segue, e destacar os trechos mais importantes, mais fundamentais, e aí vamos conversar rapidamente sobre esses trechos e tentar explicar por que eles são importantes. E a segunda coisa, nós vamos fazer a ligação de cada texto com fontes de fora dele, seja com outros textos, seja com coisas em qualquer mídia, pode ser filme, seriado, jogo, HQ, notícias correntes, de eventos correntes, tudo que a gente julgar que possa ser importante para aprofundar a compreensão daquele assunto, para encorajar, instigar a reflexão de vocês sobre aquele assunto. A gente não vai fazer trazer diretamente as coisas dessas outras obras. Nós só vamos mencioná-las. Vocês vão ver que trazer essas outras obras, muitas vezes eu vou fazer em sala de aula com vocês. Então, por exemplo, se eu for trazer o conceito, quando eu for trazer o conceito de biopolítica diretamente do Foucault, eu vou fazer isso em sala de aula, não vou fazer aqui. Não tem nenhum texto do Foucault para a gente estudar nessa disciplina, na configuração atual, pelo menos. Então, aqui no podcast, nós não vamos explicar, por exemplo, o conceito de biopolítica. Ao menos não com as palavras do Foucault. Nós vamos recomendar textos dele que explicam esse conceito, mas não vamos explorar o conceito para além de como ele foi explorado no texto que nós estivermos usando. Mas eu pretendo fazer esse tipo de coisa em sala de aula. Além disso, uma explicação sobre os outros episódios antigos. Antes de fazer esse podcast, durante a pandemia, a equipe da época da disciplina, no lugar das aulas, ofereceu podcasts. Esses podcasts deram certo, até onde dá para dar certo, um regime emergencial remoto, um remoto feito de improviso, que foi a situação que todos nós enfrentamos naquela época. Mas ele teve uma resposta muito boa e foi o que nos encorajou a tentar, não exatamente repetir a dose, mas repetir o formato do podcast, agora não mais como um substituto à aula, mas como um complemento a ela. Esses podcasts antigos, com uma exceção, dizem respeito a textos que não estão mais entre os textos que nós vamos estudar em sala de aula, mas que a gente pensa que podem ser proveitosos, que têm a ver ainda com os temas da disciplina. Então a gente vai publicá-los agora em plataformas e não só no AVA, como estava anteriormente. Tem uma exceção, porque 2 desses episódios versam sobre um texto que ainda está na configuração atual da disciplina, que é o texto do Marcelo Andrade, A Banalidade do Mal e as Possibilidades da Educação Moral.
esse nós vamos deixar como está. Veja, todos esses textos estão um pouco datados, ou melhor, os textos não, os podcasts estão um pouco datados, né? Eles foram gravados à época e incluem comentários que dizem respeito aos eventos da época, com a gente ainda no isolamento social, num governo federal anterior, no governo estadual anterior, enfim, esse tipo de coisa aparece no comentário, mas o texto segue dolorosamente relevante, os textos seguem dolorosamente relevantes e por isso a gente pensa que pode ser interessante como um material complementar para vocês. Mas, em especial, os episódios que dizem respeito a este texto da banalidade do mal seguem importantes na medida em que a gente ainda está usando esse texto. Mas nós não vamos gravar outro podcast sobre esse texto porque os que nós gravamos à época permanecem pertinentes. Acho que cumprem a função de servir como complemento para o estudo de vocês. Ou pelo menos por esse semestre nós vamos testar desse jeito. Se for o caso, a gente achar que é importante, a gente pode mudar de ideia e gravar outro episódio. Vamos ver. Bom, e é isso que eu tinha a dizer. Como eu falei, esse é um episódio curto, meramente introdutório. E vejo vocês, ou melhor, a gente falo com vocês mais alongadamente no próximo episódio. É isso. Até a próxima.